E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal Heavy Metalmática, o canal de ensino de matemática mais metal de toda a internet. Pessoal, hoje não tem aula, não tem matemática, hoje tem tag. A tag, por que, professor? Certo? Então eu vou aqui responder as perguntas juntamente com o pessoal do YouTube Edu, que é uma grande comunidade, uma grande plataforma agora que cresceu muito, está crescendo cada vez mais. Então, pessoal, parabéns para todos nós, professores, que estamos aí sempre na luta por uma melhor condição de trabalho, para que os nossos alunos sejam pessoas de bem, lutamos juntos para isso. Então, vamos lá para a nossa tag? Olha, eu decidi ser professor movido por um desafio em que a matemática foi sempre um bloqueio na minha vida. Eu nunca fui um gênio de matemática em sala de aula, eu sempre tive uma dificuldade na disciplina. Então, foi com o passar do tempo, eu comecei a ver que era um problema para mim, mas eu achava muito bonito matemática. O sonho da minha vida era ser médico. Eu saía muito bem em biologia, eu saía muito bem em ciências do ensino fundamental, que falavam sobre o corpo humano, eu sempre tirava notas altíssimas, mas eu sentia uma beleza pela matemática, mas aquela beleza que eu tinha um bloqueio. Bom, a faculdade de medicina é uma coisa difícil de se entrar, e eu, como fui criado no interior do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, no caso, eu não tinha acesso a cursos pré-vestibular que me preparariam para um vestibular de medicina, no caso, né? Eu sempre estudei em escola pública, então minha escola passava por dificuldades, às vezes de estrutura, precisava de falta de professor, tudo, mas eu tinha sempre aquele sonho comigo. Enfim, o que aconteceu foi que a matemática, como se tornava bloqueio para mim, eu sempre apanhava muito nos cálculos, e chegou um momento que eu decidi fazer a matemática para ver o que é isso, o que está por trás desses bastidores que eu tanto me dá trabalho, né? No caso, foi um incentivo de uma professora do terceiro ano do ensino médio, em que na última prova do terceiro ano, lá por volta de dezembro, era calor, já eu estava na última prova e eu estava em recuperação em matemática, e ela disse para mim: Jefferson, volta para a classe porque eu vi tua prova, tu não passou ainda, então tu volta lá porque tu tem que terminar isso aí, tu não terminou a prova, não é nota suficiente para passar. Bom, e aquilo me deixou muito frustrado. Eu acabei, depois de terminada a prova, passei no limite ali das notas, acabei fazendo um vestibular para matemática e entrei no curso, também caí do cavalo várias vezes, mas eu fui aprendendo e gostando da disciplina em si, dos conteúdos, e assim foi indo. A minha primeira aula foi muito bacana, foi em 1998, num pré-estágio, não era nem estágio ainda, então foi a primeira vez que eu pisei numa sala de aula como professor, né? E eu lembro até agora, foi de noite, foi no curso noturno, e eu estava ensinando operações com números racionais, certo? E eu gostei muito da primeira aula, porque eu tive um reconhecimento dos alunos que estavam ali, e eles gostaram muito, acharam que aprenderam comigo, né? O que estava abstrato para eles conseguiram aprender, e isso me deixou muito feliz, porque eu estava ainda na dúvida de seguir esse caminho, mas dali em diante eu só melhorei as minhas aulas, depois nos outros estágios, eu fiquei muito feliz e realizado com aquele momento. O que eu mais gosto na minha profissão, o que eu mais amo na minha profissão é o reconhecimento dos alunos, certo? É o reconhecimento deles como tu és em sala de aula, como professor, não como amigo de aluno, mas sim como teu profissional. E dizer que eu gostei muito de ter aula contigo, que eu aprendi com você, certo? Isso aí me deixa muito feliz em sala de aula, quando ele consegue aumentar o seu desempenho em sala de aula, por mérito dele e com minha ajuda ou não, certo? Com empenho, tu vê os alunos estudando, tu vendo aquele crescimento cognitivo neles, isso é fascinante de ver. Fascinante. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, quando eles participam das aulas, quando eles querem fazer aquela troca de informações, sabe? Isso aí é prazeroso, muito legal.
O que eu menos gosto na profissão é o que a maioria acha que não gosta, que é o jeito que os nossos governantes enxergam a educação, né? Ultimamente a educação, nos nossos olhos, né? Pelo menos eu enxergo o governo tem como educação um prejuízo e não um investimento. Então a gente fica triste de ver escolas que não tem nem classe, não tem cadeira para o professor sentar, não tem um banheiro legal para tu usar, certo? Paredes caindo e os nossos governantes não fazem nada, certo? Então isso aí que me deixa um pouco desgostoso, é a não valorização na educação hoje em dia. Olha, a situação engraçada e constrangedora que eu lembre aqui, que eu estou lembrando, uma que marcou a minha vida, foi quando eu estava chegando na escola, foi acho que em meados de 2013 isso. Então estava um dia muito chuvoso, certo? E eu acabei pisando numa... Não é uma poça d'água, era uma lajota que estava solta, em que eu pisei e saltou água em mim, saltou água no rosto, assim, em mim, e os alunos viram isso. Então foi um negócio que eu não tinha começado a aula, ainda estava chegando na escola, e eles viram, então foi aquela risada. Mas não foi uma coisa tão grave assim, né? Mas o ruim é que eles viram, e quando o aluno vê o professor fazendo uma coisa que não é da aula, acha estranho também, ainda mais tropeçando, ou se batendo em alguma coisa, ou se sujando no meu caso, né? Mas eu levei tudo na esportiva, depois a gente conversou bastante, essas coisas acontecem mesmo, né? Então foi no início da aula, antes de começar a aula, na frente eu pisei na lajota, saltou a lajota, que tinha água embaixo em mim, e saltou no rosto e tudo, e ainda bem que não existia naquela época smartphones que dava para tirar foto e mandar em seguida para o amigo, senão estava perdido, né? Olha, um momento que me deixou muito feliz foi um momento que eu fiz um trabalho com os alunos do ensino médio, terceiro ano, sobre vídeos. Foi daí onde tudo começou. Então, no caso, assim, ó, eu estava fazendo uma pós-graduação em mídias de matemática e eu achava legal aquela história de... como é mídias, estava achando aquela história de usar as ferramentas de software, programas de computador, programas que capturam imagens da tela do computador, assim. E por que não fazer vídeos, né? Eu acredito naquilo que fala assim, ó, quando a gente ensina, a gente aprende. É assim, eu aprendi muito ensinando. Então eu queria passar para os alunos, ter esse gostinho de eles ensinarem também alguém, para eles sentirem que eles também estão aprendendo. Então, no caso, a gente fizemos grupos, o assunto era geometria espacial e cada um tinha como é que eu posso dizer? Uma parte diferente do outro. No caso, um falava sobre sólidos platônicos, outros falavam sobre os corpos redondos e faziam vídeos do tipo Telecurso 2000. E ficou muito bacana, eles se empenharam demais, eles fizeram homenagens depois no final dos vídeos, aquele ano foi um ano bacana, eles falaram na formatura depois sobre aquilo, eles falaram que mudou realmente a rotina escolar deles, isso aí também me deixou muito feliz. Porque fazia parte do TCC da minha pós em mídias e eles também me abraçaram em relação a isso, eles falaram assim, vamos lá professor, vamos fazer essa atividade aí para a gente ajudar o senhor, e foi muito bacana, eu me senti muito feliz e emocionado. Olha, eu nunca pensei em desistir de ser professor, que é uma profissão que eu acho uma das mais bonitas profissões que temos, que é essa árdua e dura, né, mas tem seu lado bom, né? O ato de ensinar é um ato que eu não consigo explicar para vocês. Eu acho muito prazeroso ensinar e saber que o teu aluno está aprendendo. Isso vale muito para mim. Profissão de professor, eu não desistiria. Eu poderia fazer outra coisa paralela, mas o ato de ensinar eu não ia deixar assim tão fácil. Ainda tenho uma professora que marcou minha vida, que ainda marca diariamente minha vida, que é a minha mãe. A minha mãe é uma professora que marcou a minha vida.
Minha mãe, eu nunca fui aluno dela, mas sei de outras pessoas que os alunos adoram ela como profissional. A minha mãe é professora de filosofia. Ela leciona para o 3º ano do ensino médio, 2º e também é diretora hoje de uma escola. Ela gosta muito do que ela faz. Eu me inspirei muito nela para ser professor também. Que ela tem um prazer enorme ao passar a informação. De falar de filósofos do tipo Nietzsche, Platão, de uma maneira que parece, de uma maneira inexplicável. Eu vejo aquele prazer nela ensinar. Ela lê tudo, ela gosta de ler bastante. Então ela me ajudou muito no meu TCC, né, da graduação e da pós-graduação também. E ela é uma pessoa que gosta do que faz, então eu admiro ela por isso. Agora, uma professora que eu tive na escola mesmo, que foi minha professora de sala de aula, foi uma professora de matemática. O nome dela é Yara Miller. Eu nunca mais a vi. Eu não a vejo desde os anos 90. Acredito que esteja aposentada nessa época já, né? Mas foi uma professora que marcou muito porque é uma professora que cobrava da gente, que queria que a gente aprendesse, que fazia questão de deixar a gente em recuperação, porque a gente deveria aprender a matéria. E aquilo me fez muito bem, muito bem. Eu aprender de verdade a matéria. A professora Yara Miller é a professora de matemática que eu vou levar para sempre comigo. Olha, eu decidi criar um canal no YouTube por acaso, né? Porque eu estava no curso de pós-graduação e gostava muito de quando os meus tutores mandavam links com explicações do software GeoGebra, e aqueles links eram vídeos que capturava a tela do computador e tudo ficava no computador, dava zoom, e eu achava o máximo aquilo. Eu vou fazer um canal, né? Quem sabe eu precise dele um dia, né? Aí eu fiz o canal, usei os recursos, comecei a gostar, comecei a produzir vídeos para os meus alunos e depois comecei a produzir vídeos público. Aí quando eu vi, começou a atingir um certo público, começou a aumentar, e aí eu amplifiquei o canal, continuei, comprei uma câmera mais ou menos, né? O meu tripé era de cano PVC, o iluminador de cima era uma caixa de papelão com papel alumínio dentro e uma lâmpada. E as coisas foram indo, e eu levava um tempão para fazer aquilo, mas eu adorava fazer aquilo. E foi daí que eu fiquei e estou até agora. Basta, eu vou falar dos canais, eu tenho medo de esquecer alguém, né? Mas tem muitos canais legais. Tem o Renato Amigo, do Química do Amigo, grande parceria. Tem o canal de Geografia com o Rodrigo Baglini, do Hiperativo do Silvestre. Tem o Estude Matemática aqui de Porto Alegre, do Gustavo Reis. Tem o Biologia na Cabeça, do professor Francisco. O professor Miles de Matemática. O Matemática Rio, do Rafael Procópio. O Rafa Jesus, do Tá Lembrando. O Ajuda Aí, Professor. Matemática Simples e Básica. Simples e Prática com o professor Dimas. Mais que Física, do Daniel Leme. Charles Camilo, professor Charles Camilo. Karina Fragoso, do Inglês. Tia do Inglês. Historizando, da Tati. Calcula Nath, entre outros canais que eu acho bacana dessas pessoas que agora estão mais próximas de mim, certo? Que nós temos uma plataforma gigantesca e plataforma muito unida. Isso que eu gostei da nossa plataforma YouTube Edu, uma plataforma unida, certo? Então são esses os canais que eu admiro bastante. Então quero deixar um abraço a todos os professores do Brasil, um feliz dia do professor, nessa profissão maravilhosa, nesta profissão mais bonita do mundo. Um abraço a todos.